A noite caía como um manto negro sobre a estrada deserta. O asfalto, rachado e esburacado, serpenteava por entre árvores retorcidas. A lua lançava sombras vacilantes que dançavam ao ritmo do vento. No coração daquela solidão, uma casa se erguia como um fantasma esquecido. Suas janelas, olhos vazios, pareciam observar os viajantes. Era uma visão fascinante e perturbadora, uma cicatriz no tempo. Marcos ajustou o espelho retrovisor, seus olhos cansados refletidos de volta para ele. Ao lado, Ana dormia, o rosto pálido iluminado pela luz fraca do painel. Haviam passado horas dirigindo, o silêncio apenas quebrado pelo chiado estático do rádio. Deveríamos ter parado para pedir informações, pensou Marcos arrependido. A estrada que seguiam parecia não levar a lugar nenhum. Um raio cortou o céu, seguido por um estrondo distante. A chuva começou a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em um aguaceiro torrencial. A visibilidade diminuiu drasticamente, transformando a estrada em um túnel de escuridão. Marcos apertou o volante, o coração batendo forte no peito. A cada curva, a sensação de apreensão aumentava. Estavam perdidos, sozinhos em um mar de árvores escuras e sombras assustadoras. De repente, um solavanco violento sacudiu o carro, como se um gigante tivesse chutado o veículo. O motor tossiu, as luzes do painel piscaram e então tudo ficou em silêncio. Um silêncio sepulcral, um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som da chuva e o farfalhar das árvores ao vento, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Não, Marcos murmurou, batendo no volante em frustração, a esperança escorrendo por entre seus dedos como areia. Tentou dar a partida novamente, mas o motor apenas gemeu em resposta. Um gemido agonizante. O que foi isso? Ana perguntou sonolenta, sua voz carregada de preocupação, a doçura em contraste com a atmosfera pesada. Não sei, respondeu Marcos, tentando manter a calma, a máscara da serenidade se estilhaçando a cada segundo. Parece que o carro morreu, a sentença pairando no ar como um mau presságio. Ele olhou para a estrada escura, a chuva obscurecendo ainda mais a visão, transformando o mundo em um borrão. Um sentimento de mal-estar se instalou em seu estômago, frio e implacável. Estavam presos, a quilômetros de qualquer lugar, com a noite se aproximando e a tempestade piorando a cada minuto, como se a própria natureza estivesse conspirando contra eles. Foi então que Marcos a viu. Através da cortina de chuva, uma silhueta escura se destacava contra o céu noturno. À medida que se aproximavam, a forma foi se tornando mais clara. Era a casa que ele tinha visto no mapa, marcada com um círculo vermelho. Agora, ali estava ela, diante deles como um mau presságio. Não podemos ficar aqui, disse Ana, sua voz tremendo. Mas não havia outra escolha. Marcos estacionou o carro o mais perto que pôde da casa. No silêncio que se seguiu, ele sentiu um aperto no peito. Como se a casa estivesse os chamando, prometendo abrigo e oferecendo apenas perdição. De repente, um som quebrou o silêncio, cortando a atmosfera pesada como uma faca. Um grito, fraco, abafado, mas inconfundível. Socorro! A palavra ecoando na escuridão, um pedido de ajuda desesperado. O grito pareceu vir do andar de cima, onde as sombras dançavam com mais fúria. Marcos congelou, o sangue gelando em suas veias, o medo o transformando em estátua. Ana? Ele chamou, sua voz um sussurro rouco. Não houve resposta. Ana, você está aí? A pergunta pairando no ar, respondida apenas pelo silêncio. O silêncio respondeu, um silêncio carregado de expectativa. No topo da escada, um corredor escuro se estendia diante dele, como a boca de um monstro pronto para devorá-lo. As sombras dançavam nas paredes, projetadas pela luz fraca que
que vinha do andar de baixo, um balé grotesco e sinistro. Marcos caminhou lentamente pelo corredor, seu coração batendo forte no peito, cada batida um prenúncio de terror. As portas dos quartos estavam entreabertas, revelando vislumbres de móveis antigos e camas desfeitas, como se os antigos moradores tivessem acabado de sair. Em um dos quartos, ele viu algo se mover, uma sombra furtiva na penumbra. Ele se aproximou cautelosamente, a mão tremendo enquanto abria a porta, a respiração presa na garganta. O quarto estava fracamente iluminado por uma única janela, a chuva batendo contra o vidro como dedos arranhando, o som amplificando o medo. E então ele viu os brinquedos. Eles estavam espalhados pelo chão, bonecas de porcelana, soldados de chumbo, um carrossel em miniatura, um cenário de infância transformado em cenário de horror. E estavam se movendo, girando, balançando, como se estivessem sendo controlados por mãos invisíveis, um show macabro encenado apenas para ele. No centro do quarto, uma figura solitária estava sentada em uma pequena cadeira de balanço, como se estivesse esperando por ele. Era uma boneca de porcelana, maior que as outras, vestida com um vestido branco esfarrapado, a imagem da inocência corrompida. Seus olhos de vidro pareciam encarar Marcos, frios e vazios, como se pudessem enxergar sua alma. Ele se aproximou lentamente, fascinado e apavorado ao mesmo tempo, o medo se misturando à curiosidade. Foi então que ele viu a pulseira. Estava no chão, ao lado da cadeira de balanço, um objeto fora de lugar naquele cenário. Era uma pulseira de prata, com um pequeno pingente em forma de coração. Um símbolo de amor em meio ao horror. Gravado no pingente, ele podia distinguir um nome: Júlia. Quando Marcos estendeu a mão para tocar na pulseira, sentiu um frio intenso envolvê-lo, como se a própria morte o estivesse tocando. Era como se uma mão gelada tivesse agarrado seu coração, espremendo toda a vida de seu corpo. Ele cambaleou para trás, engasgando com o ar a imagem da boneca e da pulseira gravada em sua mente. Marcos, é você? A voz de Ana ecoou pelo corredor, fraca e distante, um fio de esperança na escuridão. Ana! Ele gritou, a voz rouca de medo, o alívio momentâneo se misturando ao desespero. Onde você está? A pergunta ecoando no vazio. Ele correu em direção ao som da voz dela, tropeçando em brinquedos espalhados pelo chão, os objetos inofensivos agora obstáculos em sua busca. Chegou a um quarto no final do corredor. A porta estava escancarada, revelando uma cena que o fez congelar de horror, o sangue se transformando em gelo em suas veias. O quarto estava vazio. A janela estava aberta, a cortina balançando ao vento, como se convidando a entrar na escuridão. Da cama desfeita, apenas um único travesseiro restava, como se alguém o tivesse acabado de deixar, a imagem da fuga interrompida. Mas não havia sinal de Ana. Apenas o vento uivando e a chuva batendo contra o vidro, como a risada cruel do destino, debochando de sua dor. Na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a estrada deserta, à luz do dia, incapaz de dissipar o horror da noite. O carro de Marcos estava parado onde ele o havia deixado, a porta ainda aberta, como um convite silencioso. A chuva havia parado, mas o vento ainda soprava frio, carregando o cheiro úmido da terra e um odor metálico indefinível, o cheiro da morte. Dentro do carro, tudo estava como ele havia deixado. O mapa ainda estava no banco do passageiro, aberto na página com a casa circulada em vermelho, a marca da tragédia. Mas havia algo diferente, algo que antes não estava lá. Pendurada no espelho retrovisor, balançando suavemente com a brisa, estava a pulseira de prata, um fantasma de prata dançando na luz do dia. O pequeno pingente em forma de coração brilhava sob o sol. O nome Júlia gravado na superfície como uma súplica silenciosa. E pela primeira vez, Marcos notou algo mais.
algo que o fez tremer até o âmago de seu ser, o terror o dominando por completo. Havia pequenas marcas de dedos na pulseira, dedos pequenos demais para pertencerem a uma criança viva.